Paz do Senhor, todos os meus irmãos. A palavra que eu quero vos trazer nessa noite nos fala sobre Deus quer ver em nós frutos verdadeiros. Uma palavra que eu quero compartilhar está em Isaías 3, do versículo 10, que diz: Dizei o justo, que bem lhe irás, pois comerão dos frutos das suas ações. A palavra de Deus, ela é bem clara quando ela fala em frutos. Eu acho tão importante quando a Bíblia fala em vinha e oliveira, que era um dos frutos mais conhecidos e mais contundentes na vida dos judeus. Eles tinham essas duas plantas como uma família, porque isso é uma constância em suas lavouras: vinha e plantação de oliveiras. Quem tinha isso tinha valores monetários. Quem tinha tudo isso tinha condições de ter uma vida mais melhorada. E eu acredito que esses agricultores tinham um cuidado devido com as suas plantações. Por isso Deus usa muito as palavras vinha e a palavra oliveira, para nos esclarecer, meus irmãos, algo simples, mas muito notório, que fala ao profundo do nosso coração. Nós dizemos, meus irmãos, que essas duas plantas que produzia a vinha e a que produzia a oliveira, que produzia o óleo, eram símbolos de paz e símbolo de abundância. Quando essas duas falhavam, alguma coisa estava errada. Os homens que plantavam, todos que estavam envolvidos, tinham que fazer um concerto aí com Deus para saber quais são os motivos das suas plantações não estar dando nada. Ela era como plenitude de bênçãos e significava formosura, e significava esplendor, e significava força. A oliveira, meus irmãos, a Bíblia diz, ou alguns historiadores, alguém que conhece planta, nos diz que ela produz, no quarto ano ela começa a produzir. E depois, por séculos, ela continua ainda produzindo. Veja só, meus irmãos, a importância que Deus dá. Quando Ele olha em nós, meus irmãos, Ele vê em você qualidades. E Ele vê em você possibilidades para que você se torne uma pessoa melhor, para que você se torne um cristão eficiente, porque Deus não quer, meus irmãos, plantação na sua lavoura que não venha dar frutos, porque nós temos que dar frutos, e frutos maravilhosos para o Senhor. Não é, meus irmãos, tanto pelos talentos que Deus abençoa, mas Deus usa, meus irmãos, a todos nós, quando nós estamos em semelhança com Cristo. Já, meus irmãos, se nós estamos falando, meus irmãos, sobre planta, tem algumas coisas que nós devemos conhecer, meus irmãos, para que a nossa plantação tenha eficiência. Primeiro, ela tem que ser produzida nos tempos certos, porque não é em todos os tempos que a planta dá. Ela tem que ser, meus irmãos, plantada no melhor solo, um solo bem arado, um solo bem adubado,
num solo bem cuidado, para nós pôr ali, meus irmãos, as primeiras plantas e começar a ter cuidado delas, para que no seu tempo devido venha tenhamos e vermos frutos nelas. Primeiro, meus irmãos, realmente temos que procurar o melhor terreno para a nossa plantação. Não deve ser plantada em qualquer lugar, porque aí, meus irmãos, será o produtor ineficiente. Mas o produtor eficiente é aquele que procura uma terra boa, um terreno bom, para plantar a sua plantação. E assim Deus espera de nós também para a nossa vida espiritual, para que tenhamos, meus irmãos, tenhamos e venhamos colher frutos verdadeiros para o Senhor com o passar do tempo. Deus, meus irmãos, Ele quer ver em nós frutos de várias variedades. E nós temos condições de produzir isso, frutos de muitas variedades, porque Deus, meus irmãos, olhou em nós e diz: esta é uma boa planta, e eu vou arar, eu vou cuidar, e ele vai dar muito e muito fruto. Meus irmãos, nós temos também que ter sabedoria, meus irmãos, para trabalhar a terra, para arar a terra, para pôr a água na hora certa, no momento certo, para que a nossa plantação possa se desenvolver, possa crescer. Meus irmãos, como eu disse, Deus precisa de produtores eficientes, de pessoas eficientes, de pessoas, meus irmãos, que não venham a dar prejuízo à sua causa. Olha em você aí para ver se você não está dando prejuízo para a causa de Deus. Qual é o teu conceito de vida? Como que você pensa sobre as coisas de Deus? Você é um parasitário ou você é um eficiente? E aqui, meus irmãos, nos diz que a plantação tem que ser plantada, meus irmãos, no momento certo, para que nós venhamos colher frutos nos momentos certos também. Ela tem que receber, meus irmãos, a água na quantidade certa, não a mais e não a menos. Mas eu acho muito importante isso, meus irmãos, que depois de tudo isso que a árvore cresce e começa a dar frutos e começa a se desenvolver e começa a ficar frondosa e esplendorosa, meus irmãos, aí chega o momento de Deus, dele fazer a poda. E aí que nós não gostamos, porque agora nós achamos que somos, agora nós temos brilho, agora nós temos bonitos, mas não está aparecendo fruto. Aí Deus chegou a hora da poda, para tirar, meus irmãos, os galhos secos, para tirar aqueles galhos, meus irmãos, que está contendo, meus irmãos, a sua energia com Deus, que está contendo ou cortando, meus irmãos, a sua essência da parte de Deus. Então, Deus, hoje vamos tirar esse galho, vamos cortar esse, e vamos tirar esse, que está meio frondoso, mas ele está tirando a essência, e ele precisa ser tirado. Às vezes no momento da luta, às vezes no momento do sofrimento, mas nós temos que passar pela poda de Deus, meus irmãos. Deus tem que nos podar, para que no tempo e na estação certa, a nossa planta se desenvolve, o caule fica mais forte, e quando há poda, meus irmãos, as raízes ficam mais profundas, para enfrentar os desafios dos tempos difíceis. E eu sei que Deus tem um propósito grandioso para com a sua vida e para com a minha vida. Então deixa Deus nos podar, deixa Deus cortar aquilo, meus irmãos, que
está tirando a essência cristã da nossa vida, para que nós possamos ser cristãos verdadeiros e as nossas ações possam aparecer para Deus. Não interessa que pareça para o homem, mas tem que aparecer para Deus as nossas ações. Frutos, meus irmãos, que possam alimentar outros, possam nutrir outras pessoas. Aleluia, que o Senhor nessa noite, Ele vos abençoe e Ele vos guarde. Mas temos, meus irmãos, que lembrar, meus irmãos, que nós temos, meus irmãos, saber que temos agora em Cristo nova vida. Então não há morte em nós, então, meus irmãos, nós temos nova vida. E vida com abundância. Meus irmãos, agora nós temos receptividade espiritual. Porque agora, meus irmãos, a nossa árvore começa, meus irmãos, a crescer, se desenvolver e começa a aparecer os frutos. E o nome do Deus seja glorificado. O agricultor, o produtor fica feliz quando vê na sua criatura que ele está fazendo as coisas certas, que ele está fazendo tudo de acordo com a sua palavra. Irmãos e irmãs, ficamos com a palavra de Deus, nós orientamos pela palavra de Deus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Que venhamos, meus irmãos, produzir frutos verdadeiros para Cristo, para que o seu nome seja exaltado sempre e sempre. Essa é a minha oração. Que o Senhor seja com todos vós. Nessas simples palavras, eu tentei passar para você em nome de Jesus. Amém e amém.